Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Jameson Almeida, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos ver alguns probleminhas que envolvem números complexos, tá? Uma coisa bem importante que vocês têm que saber em relação aos números complexos, né? Quando a gente trabalha com qualquer número da matemática, a gente trabalha geralmente até os reais. Ok? Então, até o nono ano, até mais ou menos meado do segundo ano, tem alguns colégios que veem mais no final do segundo ano, até o meado do segundo ano, você trabalha somente com os números reais. Então, por exemplo, se você achar uma raiz quadrada, né, uma raiz de índice par de um número negativo, você não tem o valor. Por exemplo, se tivesse raiz quadrada de menos 4, não existe valor real, ok? Isso se mantém, não existe um valor real. Só que por uma necessidade foi-se criado a unidade imaginária, né? Os números complexos, que aí eles trabalham com essa parte de raiz de índice par de número negativo. Pode ser raiz quadrada, raiz sexta, raiz quarta, raiz de décima e assim por diante, ok? A parte mais básica, né? A ideia mais básica da unidade imaginária, que é o izinho que a gente trabalha, tá? É que o i ele vale a raiz quadrada de menos 1. Ok? Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado quando vocês estiverem trabalhando com algumas questões. A unidade imaginária i elevado a 0 vale 1. I elevado a 1, i. I ao quadrado, menos 1. I ao cubo, menos i. Ok? Isso aqui você tem que gravar, pelo menos esses 4. Potência 0, 1, 2 e 3. Daqui a pouco, tá? Eu separei uma questãozinha especial, que é quando a gente trabalha com aquelas potências enormes, i elevado a 1000 e cacetada, i elevado a 3000 e pouco, né? Então, existe uma forma, bem rápida de você fazer. Aí você deve estar se perguntando, pô, James, mas eu tenho que gravar só até o i ao cubo, o i à quarta, o i à quinta, eu não consigo, não preciso também? Olha só, o i à quarta vai ser o mesmo valor do i elevado a 0. O i à quinta, mesmo valor do i elevado a 1. O i à sexta, mesmo valor do i elevado ao quadrado. E o i à sétima, mesmo valor do i elevado ao cubo. Ok? Por isso que a gente só grava esses 4. E aí, esses 4 valores, eles sempre vai se repetindo. Então, ó, só você gravar, ó, 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Acabou. Gravou esses 4, você já mata um monte de questões que trabalham com essas potências absurdas, tá? Existem várias formas que a gente pode trabalhar envolvendo um número complexo, ok? Se você está estudando para sargento, né, prova da ESA, prova da EAR cai bastante, provavelmente praticamente todas as provas da EAR, né, tem pelo menos uma questão. Então, na verdade, a prova da EAR é uma prova bem variada, a gente tem uma grande quantidade de matérias ali dentro. Na minha opinião, vamos supor, se eu tenho 20 exercícios da EAR, nós temos aí pelo menos uns 15 que dá para fazer tranquilamente, de boa, tá? E alguns de números complexos são bem simples da gente resolver, né? São bem objetivos, então a gente não precisa ficar perdendo muito tempo. A prova do Enem, dificilmente cai alguma coisa desse tipo, eu acho que eu nunca vi uma questão que trabalhe com número complexo no Enem, né? É porque geralmente o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, quando acontece a prova do Enem, costuma ser em novembro, ainda está tendo um ano letivo, e essa matéria costuma ser passada no final do terceiro ano, então é bem difícil o Enem fazer esse tipo de aplicação, até porque a gente dificilmente consegue fazer a aplicação do número complexo num contexto, num problema que se trabalha no dia a dia, né? O Enem ele tem esses detalhes que ele gosta de colocar questões que a gente pode fazer a aplicação no dia a dia, ok? Bom, antes de começarmos aí os nossos exercícios, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal, muito importante para mim aí ver que vocês estão gostando, tá? Então deixa o like aí. E vamos lá, primeira questão. Sendo z igual a m ao quadrado menos 5m mais 6 mais m ao quadrado menos 1 vezes i, determine m de modo que z seja um imaginário puro. Bom, pessoal, antes de mais nada, né, a gente tem que qualquer número complexo ele é representado z igual a mais bi. Essa aqui é a forma da gente representar um número complexo, ok? O i é somente a unidade imaginária.
E aí, ele está pedindo para vocês determinarem o valor do m, de modo que o z, esse número complexo todo, ele seja um imaginário puro. Para que ele seja um imaginário puro, a gente tem que entender o seguinte, essa aqui, ó, é a parte real, né? A mais BI. Eu não consigo misturar uma parte real com uma parte imaginária. Então, nós temos aqui que o A é a parte real e o B é o coeficiente da unidade imaginária, tá? Então, para que ele seja um imaginário puro, esse Azinho aqui, ele tem que ser diferente de zero, perdão, ele tem que ser igual a zero, desculpa, porque aí não vai existir essa parte. Em contrapartida, o B ele tem que ser diferente de zero. Tá ok? Então, você vai ter que fazer essas duas análises. Existem algumas questões que você só iguala isso aqui a zero, acha os valores e já coloca aquilo. Não, eu tenho que lembrar que essa parte aqui não pode ser zero. Porque se ele for zero, zero vezes i vai dar zero, né? Então, aí eu não vou ter mais um imaginário puro, eu vou ter um número real, ok? Tá. Como que eu vou trabalhar isso? Então, tu vai pegar isso aqui, ó, m ao quadrado menos 5m mais 6 igual a zero. Acha as raízes, né? Você pode fazer por soma produto, pode fazer por Bhaskara, fica a seu critério. Óbvio que nós vamos fazer por soma produto, que é muito mais prático. A soma das raízes é menos b sobre a, então vai ficar menos 5 sobre 1, que vai dar 5. E o produto das raízes, c sobre a, 6 sobre 1, que vai dar 6. E aí, você vai ter que pensar, dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 6. Nesse caso aí, ó, m1, m2. Para que a soma seja 5 e a multiplicação seja 6, eu vou ter 2 e 3. Ok? Calma que ainda não acabou a questão, não. Um detalhezinho. Para você que tem dificuldade em fazer por soma produto, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Que já fiz um vídeo ensinando a você a calcular uma equação de segundo grau por soma produto. Então, dá uma assistida lá para aprender. A maioria das questões que caem em concursos, né? Quando a gente trabalha com uma equação de segundo grau, a maioria delas você consegue resolver por soma produto, tá bom? Ok. Tem ali, ó, m1 igual a 2, m2 igual a 3. Agora, você tem que ver que isso aqui tem que ser diferente de zero, né? Você vai fazer o seguinte, uma forma mais rápida de você calcular. Pega esses valores e substitui. Se algum deles zerar o coeficiente do i, aí você vai ter que excluir ele, porque ele tem que ser diferente de zero, né? E aqui eles compartilham a mesma letra. Se você colocar o 2 aqui, ó, 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. Então, 2 pode. 3 ao quadrado, 9 menos 1, 8. Então, 3 pode. Então, nesse caso aí, o m tem que ser 2 ou 3, ok? Aqui não tem alternativa, então, m2 ou 3, que podem ser esses dois valores, ok? Próxima questão, número 2. Calcule o número complexo i elevado a 126 mais i elevado a menos 126 mais i elevado a 31 menos i elevado a 180. Bom, lembra que eu falei que existem algumas questões que nós temos potências absurdas, né? Existe uma forma mais rápida para você calcular, ok? Como eu falei, vai ter que lembrar, ó, i elevado a 0, 1, i elevado a 1, i elevado ao quadrado, menos 1, i elevado ao cubo, menos i. Então, 1i menos 1 menos i. Grava esses 4. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar a potência e você vai dividir por 4, porque nós temos 4 valores, né? 0, 1, 2 e 3, como potência, tá? Então, pega a potência 126 e divide por 4. 12 dividido por 4 vai dar 3, resta 0, baixa 6. 6 dividido por 4 vai dar 1 e resta 2. Então, quer dizer que ele foi assim, ó, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i. Ele foi essa sequência de 4, né, 31 vezes. E aqui, você tem que entender que quando eu tenho o resto que é diferente de zero, né, até quando o resto é zero mesmo, você tem que olhar que esse resto é a potência. Simples assim. Então, ó, o resto aqui deu 2. Então, você vai pegar aqui, ó,
o i elevado a 126 é a mesma coisa que o i elevado ao quadrado. Ah, o menos 126 é a mesma coisa? Sim, mesma coisa, tá? Então, aqui mais i elevado a menos 2. Pega o 31 dividido por 4, vai dar 7, que é 28, sobra 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que i ao cubo. E agora pega i 180 dividido por 4, para você que já sabe fazer conta mais rápido, né? De cabeça já sabe que dá uma divisão exata e o resto vai dar zero. Então, vai ficar igual a i elevado a zero, tá? Aqui vai dar por 4, que é 16, sobra 2, baixo 0, 5, resta 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que o i elevado a zero. A única coisa que você tem que tomar cuidado é com esse negativo aqui, tá bom? Então, o que você vai fazer? Resolve. I ao quadrado menos 1. Aqui, ó, você inverte, né? Expoente negativo, eu inverto a base e coloco o expoente positivo. Então, mais 1 sobre i ao quadrado. I ao cubo. Caraca, i ao cubo. 1i menos 1 menos i. Menos i. Menos i elevado a zero. 1. Coloquei entre parênteses aqui só para vocês não errarem na hora de troca de sinal, tá? Então, coloco o parênteses ali. Por mais que não tenha aqui na frente não tenha negativo, é bom você colocar para que você não erre, ok? Aqui, ó, você já sabe que o i ao quadrado vale menos 1. Então, menos 1 aqui. Aí aqui vai ficar menos 1. 1 dividido por menos 1 vai dar menos 1. Mais menos i, menos 1. E aí, consequentemente, esse número aí, ele vai ser menos 3 menos i. Ok? Geralmente, quando a gente faz a representação de um número complexo, a gente primeiro coloca a parte real e depois coloca a parte imaginária. Tranquilo? Bom, próxima questão é número 3. O valor da expressão x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo menos 1, quando x é igual a i, que é a unidade imaginária, é... Antes de mais nada, faça a substituição do i, né? E você tem que lembrar que ele já disse aí que o i é a unidade imaginária. Então, você tem que saber que o i vale a raiz quadrada de menos 1. Então, aqui vai ficar i ao quadrado menos 1 sobre i ao cubo menos 1. I ao quadrado vale quanto? 1i menos 1. Então, aqui eu sei que vale menos 1. Menos 1 sobre i ao cubo. 1i menos 1 menos i. Aqui vai ser menos i. Menos 1. Ok? Aqui em cima eu vou ter menos 2. E aqui embaixo eu vou organizar aqui, né? Eu vou ter menos 1 menos i. O que você pode fazer nesse caso aí, como você tem negativo aqui em cima e aqui os dois são negativos, você menos com menos vai dar mais, né? Se você colocasse aqui o menos em evidência, menos com menos vai dar mais. E aí você pode reescrever isso aí dessa forma, ó, 2 sobre 1 mais i, ok? É como se eu tivesse pego aqui, ó, menos em evidência e cortasse com o de cima. Agora, nós temos essa resposta aí. É claro que você vai olhar lá e não vai ter isso como resposta. Por quê? Porque você tem que se lembrar, você tem que ser safo. Você tem que se lembrar que o i é a unidade imaginária. E esse i, ele vale raiz de menos 1, né? A gente dificilmente trabalha com uma resposta que tenha uma raiz no denominador. Então, eu tenho que fazer a racionalização, ok? Então, para racionalizar isso aqui, né, na racionalização de número complexo, você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. O conjugado dele, basta você trocar o sinal aqui, ó, da parte imaginária. Então, 1 menos i, 1 menos i. Ok? Faz a distributiva. Aí você vai ter... Aliás, vamos deixar assim, ó, 2 que multiplica 1 menos i.
E aqui você faz a distributiva ou, se você lembrar, né, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né, o produto notável. Então, 1 ao quadrado menos i ao quadrado. I ao quadrado a gente já sabe que vale menos 1. Então, menos com menos vai dar mais, certo? Então, eu vou ter 2 que multiplica 1 menos i sobre 1 ao quadrado, 1 menos com menos mais. Então, 1 mais 1, 2. E aqui, ó, cortei o 2 com 2 como alternativa, 1 menos i. Ok? Alternativa correta aí. 1 menos i, 1 menos i. Ih, caraca, não tem. É porque na questão eles sacanearam, né? A verdade, a alternativa correta aí é a letra B. A letra B, ele tá menos i menos 1. Se você tirar aqui do parêntese, vai ficar menos i mais 1. Organizando bonitinho, é o mesmo resultado. Ok? Então, toma cuidado. Olha, né? Aí ele sacaneou na resposta, tá? Então, muita atenção na hora da prova. Eu sei que lá vocês vão, provavelmente tem muita gente que fica nervoso, né? Então, de qualquer forma, vocês têm que ter atenção. Volta, lê, vê se tu fez certo, olha o resultado, vê se tem como você resolver alguma resposta, tá bom? Vamos lá, número 4. Calcule o valor da expressão y igual a i mais i ao quadrado mais i ao cubo mais reticências mais i elevado a 1001. Olha só, a primeira vez que eu fiz essa questão, eu tomei uma surra, né? E tem muita gente que quando olha ela, acaba pensando, não dá para fazer, é impossível. Mas dá. Existe um macetinho para essa questão, um macetinho bem legal. Esse macete é descobrir o padrão. Né? Ele está pegando aqui, ó, ele está aumentando de 1 em 1 a nossa potência, né? E aí, consequentemente, no final, ele te dá um limite. E você consegue excluir alguma coisa. Você vai ver o porquê, né? Antes de mais nada, vamos pensar uma coisa muito legal. Ó. Esse i aqui, você mantém ele. O i ao quadrado, ó, 1i menos 1. I ao cubo menos i. Aí depois eu vou ter i a quarta, i a quinta, i a sexta, né? Eu vou colocar mais alguns aqui só para vocês repararem no padrão. O i a quarta, ele é a mesma coisa que o i elevado a zero. 4 dividido por 4 vai dar resto zero, né? Então, i elevado a zero, 1. I elevado a quinta, i. I elevado a sexta, menos 1. E i elevado a sétima menos i. Isso aí continua até o i elevado a 1001. Agora, você vai ter que dar o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Caraca, vamos pegar isso aqui, ó, porque aqui ele começa do i, né? Vamos pegar a partir daqui, que é como se ele estivesse começando do i elevado a zero. Né, que é a partir do i elevado à quarta. A partir daqui, esses valores aqui, ó, eles se anulam. Ok? Então, ó, esse vai embora com esse, 1 menos 1, 0, e menos i, 0. Então, a partir daqui, de 4 em 4, ele vai se anulando. Né? Sempre que fechar no resto 0, ele se anula. Perdão, o resto 0 não, desculpa. No resto 3, ok? Ele vai se anular. Tá, Jameson, mas como é que eu vou descobrir isso até o 1001, né? Aí você vai pensar o seguinte, inicialmente aqui você já consegue fazer esse corte, então você já consegue excluir esses dois. Então aqui você já tem o menos 1, né? Aqui vai dar 0, mais 4 vai dar 0, mais 4 vai dar 0. E aí você tem que descobrir qual é o limite dele. Aqui você tem o i elevado a 1001, então pega o 1001, e divide por 4, para você ver qual vai ser o resto, ok? Então, 10 dividido por 4 vai dar 2, resta 2 aqui, baixo 0. 20 dividido por 4 vai dar 5, resta 0, baixo 1. 1 dividido por 4 não dá, aqui tu bota um 0, óbvio, né? Mas
vai fechar, porque 1.000 dividido por 4 é 250. Tá, e agora? Deu resto 1. Significa que esse i elevado a 1001 aqui, ele é a mesma coisa que o i elevado a 1. Lembra que eu falei que fechando no i ao cubo ele fecha, né? Do i elevado a 0 até o i elevado a cubo, eles se anulam, né? De 4 em 4 eles vão se anular. Então aqui você tem o i elevado a 1. Antes dele, você vai ter o i elevado a 1000, que é a mesma coisa que o i elevado a 0. E antes dele, você vai ter o i elevado a 999, que é a mesma coisa que o i elevado ao cubo. Aí ele volta, né? 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Ok? Então, esse aqui vai se anular do 999 até esse aqui, que é o i elevado a quarta. Todos eles se anulam, vai dar 0. E aí vai sobrar o menos 1, né? Mais i elevado a 0 mais i elevado a 1. I elevado a 0, 1, né? 1i menos 1 menos i. Aqui vai dar i. Então, menos 1 mais 1, cortei aqui, o resultado vai ser i. Aí não tem alternativa, né? Uma questão enorme dessa, mais ou menos, né? Lógico que tem que dar o pulo do gato. Quando vocês virem alguma coisa meio absurda assim, é porque tem alguma saída mais tranquila, né? Lógico que não é sempre isso acontece. Mas essa questão, sempre que você vê assim, a sequência, você consegue dar esse pulo do gato, tá? Então faz uma análise, coloca mais alguns, vê se tem como se anular, alguma coisa do tipo, ok? Vamos lá, questão número 5. Se m-1 mais ni é igual a 3 mais i que multiplica 1 mais 3i, calcule os valores de m e n. Nesse caso aqui, quando a gente tem uma igualdade de números complexos, né, a parte real se iguala à parte real e a parte imaginária se iguala à parte imaginária. Só que aqui eu tenho um produto, então primeiro eu tenho que resolver isso aqui para depois você fazer essa igualdade, tá? Então aqui, ó, faz a distributiva, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3i, 9i, i vezes 1, i, e i vezes 3i mais 3i ao quadrado. Aí você tem que lembrar que o i ao quadrado ele vale menos 1, certo? Então eu vou ter 3, 9i mais i, 10i, 3 vezes menos 1, menos 3. Aqui, ó, 10i. Então você vai pegar esse m menos 1 mais ni e vai igualar a 10i. Pô, James, mas eu não tenho parte real, né? Como é que eu faço? Quando não tem nada aqui, a parte real é 0. Aí você vai igualar, ó, parte real com a parte real. Então, m menos 1 igual a 0, jogo o menos 1 para cá, m é igual a 1. E n, consequentemente, que é a parte do coeficiente imaginário, tem que ser igual a parte do coeficiente imaginário aqui. Então, n tem que ser igual a 10. Ok? Achamos aí o valor de m e n. Tranquilo? Vamos lá, sexta e última questão. Qual o valor de m real para que o produto 2 mais mi vezes 3 mais i seja um imaginário puro? Bom, pessoal, primeiramente, a primeira coisa que você tem que fazer é resolve esse produto notável, tá? Então, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes i, 2i. mi vezes 3, 3mi. mi vezes i mais mi ao quadrado. Você tem que lembrar que i ao quadrado vale menos 1, certo? Aí aqui vai ficar 6 menos m mais 2i mais 3mi, ok? Aqui eu vou colocar o i em evidência, porque eu não tenho como somar o 2 com 3m, certo? Então tem que botar o i em evidência e vocês já vão entender o porquê. 6 menos m, essa parte aqui é a parte real. Colocando aqui o i em evidência, 2 mais 3m vezes i, né? Ele quer que seja um imaginário puro.
Para que ele seja um imaginário puro, essa parte que é a parte real tem que ser igual a zero e essa parte aqui que é a parte imaginária tem que ser diferente de zero, ok? Então primeiro você determina aqui a parte real e depois você analisa se o valor que você achou ali vai zerar. Se zerar, tu vai poder excluir, ok? Então, 6 menos m igual a zero. Jogo m para cá, m é igual a 6. Agora você substitui aqui. 3 vezes 6, 18, mais 2, 20. Deu zero? Não. Então, quando m for 6, aqui vai ser zero e aqui vai ser diferente de zero. Consequentemente, ele se torna um imaginário puro. Então, a alternativa correta é a letra B. Ok? Tomem cuidado quando vocês estiverem fazendo questões de números complexos, tá? Existe uma variedade muito grande quando a gente trabalha com número complexo. A gente pode trabalhar também com plano de Argand-Gauss, a gente pode trabalhar com a parte trigonométrica. Existem várias coisas, várias formas que a gente pode trabalhar, entendeu? Então, se você está se preparando para fazer uma prova militar, dê uma atenção um pouquinho extra, tá? Principalmente quem está fazendo EA, então dá uma olhadinha com calma nessa matéria, vê a variedade de exercícios. Existem alguns exercícios que são bem fáceis, né, como eu mostrei aqui para vocês, só que se você não tiver uma noção, nunca tiver visto alguma coisa, aí a coisa complica um pouquinho, tá ok? Bom, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo se você gostou e se inscrever na página. Se você não entendeu algum processo do que eu fiz aqui, deixe o seu comentário aqui embaixo, assim que eu tiver um tempinho disponível, eu vou estar respondendo a todos vocês, ok? Valeu, pessoal, até a próxima!